vou fazer uma breve oração. Querido Pai, em nome de Yeshua, agradecemos o Teu nome nessa manhã de Shabbat e peço agora a Tua proteção, a Tua unção sobre a minha vida. Também eu peço que o Senhor seja e esteja com cada irmão, tanto aqui presente quanto da transmissão. Abre os nossos ouvidos, os nossos corações, para ouvirmos, retermos e praticarmos a Tua palavra, que é ensinamento e vida para todos nós. Nos restaura, Senhor, nesse momento, e nos enche, Senhor, da Tua paz e da Tua sabedoria. Em nome de Yeshua, nós te agradecemos. Amém. Amém. Baruch Hashem. Então, a porção de hoje é a 40ª Parashá, com o nome Balak, que significa destruidor. Então, um tema bastante interessante. Eu creio que esse tema ele não foi abordado anteriormente, né, nos anos anteriores. Compreendendo o maior erro de Balaão. Interessante que nós vamos fazer uma comparação Balaão com Abraão, né, para nós realmente entendermos qual foi o erro de Balaão. Então envolve o livro de Números, Miqueias, 1 Coríntios e demais livros. Aqui um breve resumo. Balak, quando eu falo Balak, é o rei moabita, né? Envia mensageiros a Balaão. Moabe, o rei Balak, no caso, surgiu de um incesto das filhas de Eló com seu pai, sendo que a mais velha deu à luz a Moabe, pai dos moabitas, e a mais nova a Ben-Ami, o pai dos filhos de Amon, né? Então, nada é por acaso na Bíblia, tudo tem sua origem e tudo tem as suas consequências, né? O anjo do Senhor é a jumenta de Balaão, item 2. 3, 4 e 5, Balaão abençoa Israel pela primeira vez, Balaão abençoa pela segunda vez, e Balaão abençoa Israel pela terceira vez. Item 6, a profecia de Balaão, a estrela de Jacó. Quer dizer, por mais tentativas de Balaque, que contrata Balaão para amaldiçoar Israel, isso não acontece, ele acaba abençoando. A profecia de Balaão, a estrela de Jacó, e a adoração a Baal Peor, cultos de primavera. Então vamos lá. Então, Balaão, um profeta mercenário, que é contratado pelo rei moabita, Balaque, para se defender contra os israelitas. Já foi falado aqui na leitura que Balaque não quer um arsenal, Balaque não quer que Balaão venha até ele com um arsenal bélico, que seja um grande general com mísseis nucleares, metralhadoras M16, coisas assim. Mas ele quer, por causa da maldição que Balaque pretende colocar sobre Israel, que ele quer amaldiçoar Israel, essa maldição vai facilitar ele destruir Israel belicamente, né? Então, um povo enfraquecido espiritualmente é um povo enfraquecido fisicamente também. Essa que é o pensamento de Balaque. O povo judeu deve ser amaldiçoado e permitir que Balaque tenha vantagem sobre eles na guerra, o que eu acabei de falar. Se Balaão é um tipo de mercenário espiritual, por que comparar Balaão a Abraão, que nem eu falei no começo, essa comparação? Tem alguns pontos em comum, achei bastante interessante essa questão aí. Alguém com um olho generoso e espírito humilde, presta atenção. Quem tem um olho bom? Uma pessoa de bom caráter, uma pessoa bondosa, gosta de praticar tzedakah, e tem um espírito humilde, esse é um discípulo de Abraão. Agora, o oposto disso
Alguém com disposição altiva, uma pessoa prepotente, você acha, né? Você acha, o cara, espírito estreito, né? É um discípulo de Balaão. Então, existe algo bem contrastante aí. Porque os sábios veem Balaão dessa forma, porque eles contrastam entre todas as pessoas com Balaão. De onde eles tiram isso? Os sábios, em geral, são muito duros com Balaão. Ele é conhecido como Balaão Araxá, Balaão maligno. Então, há comentários, né, na Torá, coisas tiradas do Talmud também, com relação a Balaão. Alguns rabinos falam muitíssimo mal e alguns nem tanto. Não chegam a dizer, não, realmente Balaão é uma pessoa muito má, muito maligna, coração muito duro, outros já não. Então tem essa questão também. Então os que acham que Balaão é o maligno, não é bem assim, né? Ele parece um cara legal. A princípio ele parece um cara legal, mas tem alguma coisa que ele não está sendo muito assim transparente. Ele está escondendo alguma coisa que quando a gente fala assim, alguém que esconde alguma coisa na casca. Uma pessoa que tem uma casca mostra uma coisa, mas não é bem aquilo, né? Quer mostrar uma aparência, mas no fundo não é bem aquela aparência. Então, por isso que a questão da honestidade, né? Ele é um profeta de aluguel e quer fazer mal aos judeus. Se Balaque for um de seus clientes. Então ele já tem esse querer, no caso, né? O Balaão, ele já tem ele quer fazer mal aos judeus. Principalmente se Balaque for cliente dele, principalmente nesse sentido aí. Então, tipo assim, é a tampa e a panela que a gente chama, né? A tampa, a panela com a tampa certinha. Uma coisa triste é uma panela de pressão que você vai pôr a tampa e a tampa não encaixa direito, né? Daí não vai dar a pressão vai escapar. Mas quando a tampa é certinha, tem aquela borracha assim que é veda perfeita, opa, essa panela é a tampa certa para a panela certa, né? Fecha o circuito. Então, é o que aconteceu aqui, né? A panela e a tampa. Mas ele repete a Balaque, vou apenas dizer o que Hashem colocar na minha boca. Olha as palavras de Balaão. Vou apenas dizer o que o Eterno colocar na minha boca. Não posso, são palavras de Balaão. Ele diz assim, eu não posso contrariar o Eterno, nem de uma forma grande, nem de uma forma pequena. E geralmente ele faz assim, né? Ele mostra que ele não quer ser desobediente. Ele quer sempre fazer conforme a vontade do Eterno. Mas será que é isso mesmo? Na prática? Balaão nunca diz nada que Hashem não lhe ordene. Então, por que os sábios são tão duros com ele ou chamam de Balaão o maligno? Balaão Araxá? 2 pontos. Vamos considerar aqui 2 pontos. Onde está o mal de Balaão e por que compará-lo com Abraão? A primeira indicação de que Balaão e Abraão estão ligados de alguma forma, vem no início do texto, quando Balaque faz a primeira proposta a Balaão e pede que ele vá amaldiçoar essas pessoas. Então ele diz assim, eu sei que quem você abençoar será abençoado, e aquele que você amaldiçoar será amaldiçoado. Quem que fala isso? Balaque fala para Balaão. Fala assim, Balaão,
eu estou contratando você por meu plano aqui, porque eu sei que você é um profeta do Eterno, e se você, aquele que você abençoar, essa pessoa será abençoada, ou pessoa, ou povo, né? E aquele que você amaldiçoar será amaldiçoado. Isso está em Números 22:6, que é nessa porção. Exatamente esta frase, vocês já viram esta frase, já leram essa frase em algum outro lugar? Essa frase não é uma frase que Deus falou para Abraão? Interessante, né? O que isso nos lembra? Nos lembra a frase: quem você abençoar será abençoado, e quem você amaldiçoar será amaldiçoado. Está em Gênesis, olha, agora nesse momento, nós estamos em Números 22. Mas lá em Gênesis, em Bereshit, de novo, voltando para Bereshit, para variar, né? Lá em Bereshit 12:3, diz assim, ó. Quando o Eterno se revela a primeira vez a Avram, também citam as bênçãos e maldições. Hashem diz assim para Abraão: e abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Olha aí, talvez só um trocadilho de palavras, na ordem das palavras, mas a frase, todas as palavras estão ali. Opa, chama atenção, né? Chama atenção. Isso é simplesmente uma simples coincidência? Seria talvez, mas se não tivessem outros itens, né, parecidos com esse, a gente poderia... Não, isso é só uma coincidênciazinha, não vamos nos importar tanto com isso. Mas não, isso faz parte de um quebra-cabeça bem legal. Parece bem parecido, mas não iguais. São de fato opostos um do outro. Olha, eles não são bem iguais. Balão é ativo. Balão tem uma personalidade ativa, ele quer fazer. E esse querer fazer, às vezes ele vai na frente do Eterno, ele acaba fazendo pelo próprio braço. Esse que é o problema. Cuidado que é muito ativo. Poxa, eu achei que eu sendo uma pessoa ativa, tá tudo bem comigo. Sim, é muito bom a gente ser ativo, não ficar só esperando que as coisas aconteçam. Nós temos que ter iniciativa. Nesse ponto, tudo bem. Nós temos que fazer a nossa parte, correr atrás das coisas, né? Ficar só sentado esperando que as coisas aconteçam, não vai chegar a lugar nenhum, né? Mas estou falando no sentido espiritual. Esse ativo aqui no sentido espiritual, né? Aqueles que você amaldiçoar serão amaldiçoados. Abraão é passivo, ó. Balão é ativo e Abraão é passivo. Espiritualmente, o que significa isso? Abraão era um homem que ficava sentado só? Não. No aspecto ele como pessoa, ele era muito inteligente, um homem sábio, inteligente, né? Trabalhava, fazia as suas coisas. Agora, espiritualmente, ele é passivo no sentido de que ele espera o Eterno dar uma direção para ele. Ele não vai na frente do Eterno. Esse que é o entendimento de ativo e passivo. Espiritualmente, nós temos que ser passivos. Agora, no dia a dia, a gente tem que... a visão da oração. O que é oração? É orar mais ação. Se você só orar, ficar o dia inteiro orando, não vai acontecer nada. Agora, se você ora e faz a tua parte, se você age, orar mais agir, daí as coisas começam a acontecer. Por quê? Porque orando, você vai na direção de Hashem. Você se torna passivo espiritualmente, isto é, o Eterno que está indo na nossa frente. Então, é muito importante entender que o ativo e passivo, eu estou falando em caráter espiritual. Isso é muito importante. Aqueles que amaldiçoarem Abraão serão amaldiçoados, aqueles que abençoarem serão abençoados. Aqueles que amaldiçoarem Abraão serão amaldiçoados. Temos, por um lado, uma linguagem que parece ligar esses dois homens, porém eles parecem ser o inverso um do outro. Sim? Com certeza.
Essa Mishnah, tirada do Talmud, diz que Abraão e Balaão representam dois tipos de pessoas que são inverso uma da outra. Mas essa não é a única ligação entre eles. Então, por esta frase, né, de Gênesis e de Números, de amaldiçoar e serem amaldiçoados, e abençoar e ser abençoado, essas duas frases mostram o antagonismo, né, a diferença entre o caráter dos dois. As ligações são muito profundas, são muito mais profundas do que apenas isso que nós entendemos até agora. Tem mais coisas pela frente aí. Vamos ver algumas outras coincidências. Balaão parte de sua viagem e acorda cedo de manhã e sela seu jumento. Por acaso, na experiência de Balaão, de Abraão, também não existe exatamente esse acontecimento aí? Esses detalhes? Abraão parte de manhã, sela sua jumenta e sai, e ainda tem outros detalhes aqui, ó. Na história da Akedah, amarração de Isaac, eu quero só a oportunidade nesse momento, só para esclarecer que alguns falam assim, o sacrifício, né? O sacrifício de Isaac. Então, Akedah, a palavra Akedah não é Corban. Corban é sacrifício. Só que Akedah não é, nem lembra a palavra Corban. Corban é uma coisa e Akedah é outra, né? Então, por que nós entendemos Akedah e não Corban? Para o Eterno foi um sacrifício. O Eterno viu no coração de Abraão que ele iria, se não fosse o anjo segurar a mão e dizer a Abraão, agora você não vai fazer isso. Porque o Eterno já tinha visto o coração dele. No coração dele, o Eterno aceitou como um corban. Mas Akedah porque não aconteceu vias de fato. Não aconteceu o sacrifício. Mas Isaac, assim, verdadeiramente ele foi amarrado. E ele se deixou ser amarrado. Então, a Akedah tem duas situações. Primeiro, a humildade e o aceitar de Abraão de querer fazer algo que ele seria a última coisa na vida, uma coisa para ele impossível, uma coisa terrível de fazer, ele fez, por obediência, né? E o segundo item é que Isaac, ele poderia gritar e sair correndo daquela situação. E ele entendeu a obediência do pai, ele entendeu que o pai estava ali não só por uma coisa do coração dele, mas que ele estava ali em obediência a Hashem. Então, sempre que nós olhamos Akedah, não é só uma situação, são duas. Um completa o outro, né? O coração de Abraão e o coração de Isaac. Dele se deixar amarrar e se deixar e entender. Isaac também entendeu que tinha o cordeiro lá para ser sacrificado. Abraão acorda cedo de manhã e ele também selou o seu jumento e ambos os homens partiram em uma jornada. Abraão acorda cedo de manhã e ele também selou o seu jumento e os dois partem em uma jornada. Será que é simples coincidência isso? Mas e quanto a isso, qual é a próxima coisa que ouvimos com Abraão? Ele leva 2 moços com ele. Mais isso também. Então, quando a Torá começa a unir esse tipo de detalhes, nós vemos que não é por acaso. Então, a gente não poderia deixar de citar Abraão aqui, nessa conversa, nessa explanação.
E agora Balaão, ele está montando o seu jumento e 2 moços estão com ele. Então, 2 moços com Abraão e 2 moços com Balaão. Então, todos os detalhes, não escapa nada. Realmente parece que há algo aqui, não tem como negar. Agora já deu a quantidade dita insuficiente para a gente ver que não é uma simples coincidência. Então, vendo sobre o ângulo da Queidá, Hashem diz assim: pegue Isaac e sacrifique-o. Mas o anjo diz: não toque nele. Às vezes também parece assim que o Eterno está dizendo assim: faça isso, não, agora não faça. Faça isso, não, deixe de fazer isso. Né? Dá essa impressão. Mas se não for assim, esse tipo de mecanismo, esse tipo de conduta, não há prova. O Eterno tem que dizer: vai, entregue o teu filho a mim, mas ele foi para provar o coração. Depois ele diz: pare, né? Não toque nele. Vem o anjo e diz, né? Não toque em Isaac. Mas Hashem também diz a Balaão: olha aí, ó, mais itens que são próximos daquela situação. Hashem diz a Balaão: você pode ir, vai. Aí vem o anjo e diz: não vá a lugar nenhum. Tem o anjo que aparece na frente dele com a jumenta. Ela: para, você não vai para cá. O anjo mais uma vez faz parar Balaão em seu caminho. O que a Torá está dizendo com isso? Achei assim, simplesmente tremendo assim, esses paralelos assim. Muito interessante. Responde uma pergunta, mas cria ser outra. Responde-se uma pergunta, mas cria ser outra. Sim. É isso que os sábios dizem, é uma comparação profunda entre Balaão e Abraão, e fica muito claro nessa paraxá. A Torá leva ambos a uma jornada parecida, a Queidá. E, no entanto, o que significa dizer a Queidá? Então, você veja, em todo esse processo aqui de Balaão, entra a questão da Queidá. Para nós entendermos aqui o cerne, né, do entendimento, os próprios slides aqui, a continuação da explicativa, já está salientando assim para nós, trazendo à tona: olha, agora está em evidência aqui a palavra Queidá. Olha que interessante, né? Então, o que significa dizer a Queidá? Se Balaão não vai sacrificar ninguém, olha aí. Então, se a Queidá não significa que Balaão vai sacrificar alguém, porque ele está sendo contratado por Balaque para amaldiçoar. Então, ele não vai lançar flechas, trazer um exército cheio de dardos, de flechas, de bestas, né? Que parece uma besta, digamos, antigamente era como se fosse um rifle poderoso, né? A velocidade você dá um tiro com uma besta é muito mais forte, muito mais rápido do que uma flecha. Porque a pressão que dá, a velocidade da flecha é muito grande, então é difícil você errar a mira, como uma espécie de um tiro, né? A velocidade da flecha é muito grande quando se usa uma besta. Então, mas não era isso que Balaque queria. Ele queria uma maldição, que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, né? Então, o que realmente o Eterno quer que a gente entenda com a Queidá, além de Abraão não ferir Isaac com o punhal. O que tem além disso, né? O que nos diz esses paralelos e como entender o que os sábios nos dizem sobre os discípulos de Abraão por um lado e os de Balaão por outro? A resposta é que, de alguma forma, a jornada de Abraão e de Balaão são semelhantes. Mesmo assim, esses dois homens abordam-na de forma diferente. São abordagens opostas uma da outra, mas a jornada é a mesma.
Claro, agora nós estamos entendendo sobre a Kedah. O Eterno quer falar alguma coisa sobre a Kedah. Qual é o desafio central, então, da Kedah? Isso é muito importante. Na Kedah, Abraão ouve que Hashem... na Kedah, Abraão ouve de Hashem o que jamais ele queria ouvir. Pegue Isaac, quem você mais ama, e devolva-o a mim. Então, realmente algo muito, 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 muito forte, né? A pessoa que ele mais amava, que ele esperou tanto tempo para ter o filho da promessa, e agora o Eterno diz, não, tá bom, agora se sinta satisfeito com o tempo que você ficou com Isaac, agora você vai devolver para mim, porque Isaac é meu. Não, peraí, é teu, é meu, é teu. Abraão faria qualquer coisa para não ouvir essas palavras. Sim, imagine. Quando o Hashem pede para fazer algo que você não quer fazer, qual é o seu desafio? O desafio é somente ou você obedece a Hashem ou não. Ou você entende, porque tem situações na nossa vida que o Eterno, ele quer que você entenda, se às vezes a gente tem alguma dúvida sobre isso, ele quer que você fique bem claro sobre entendimento, né, sobre a soberania dele. Não tem como a gente discutir, mas Eterno, como que você foi fazer isso sem me consultar? A gente precisa fazer isso? Parece uma brincadeira, né? Você chegar e dizer, Hashem, você foi tomar essa decisão, mas você não me consultou antes se eu ia concordar contigo. E a gente faz isso, queridos. A gente faz muito isso daí. Esse é um problema muito, muito sério. Então é Eterno que ele quer que a gente entenda que ele é soberano, que ele faz o que ele quer e por uma coisa que a gente pode considerar assim, como se fosse uma coisa muito pequena, mas é sabedoria, tudo é sabedoria do Eterno para nossas vidas, né? O Eterno, ele não erra. Então, por isso que eu coloquei ali, ó, o desafio é somente, você fará ou não fará? Você vai obedecer ou não? Você tem essa escolha. É o momento da tua escolha. Ou você obedece, ou você vai dizer, desculpe, Hashem, você não me consultou para tomar essa decisão, agora eu estou fora disso aí. Eu estou fora disso aí. Ou você entra no do Eterno, compreendendo que a decisão que ele tomou é melhor. Mas pode haver um outro desafio que enfrentamos. Sim. Não é tanto se farei ou não, mas se aceitarei a mim mesmo que isso é realmente o que está sendo pedido de mim. Permitirei a mim mesmo ver as coisas como elas são, ou me enganarei sobre o que Hashem pediu de mim? Agora as coisas começam a se aprofundar. Nesse sentido, observemos por um momento o que acontece com Balaão quando ele pede permissão a Hashem pela primeira vez de ir com Balaque. A resposta de Hashem a Balaão é, não vá com eles, não amaldiçoe este povo, porque eles são abençoados. Eu só não citei ali o verso, né? Eu acabei não colocando o verso, mas está na porção de hoje ali. Agora você dirá, Hashem, foi claro, você dirá que Hashem foi claro sobre suas intenções ou não tão claro, né? Quando o Eterno diz, não vá com eles, não amaldiçoe esse povo, porque esse povo, ele já foi abençoado por mim, você não tem que ir lá amaldiçoar, você não vai conseguir amaldiçoar porque ele já foi abençoado por mim. Então o que nos chama isso a atenção? O que isso nos chama a atenção? Quando nós pertencemos ao reino, que nós fomos lavados com o sangue do Cordeiro, de Hashem, quando nós fazemos parte da aliança, porque aqui, quando nós falamos de Abraão já tinha passado pela aliança, o Eterno já tinha feito uma aliança com Hashem. Então,
quando nós passamos pelo nascer de cima, né? Nascer do alto, nós somos batizados, pertencemos ao reino, às vezes vem na nossa cabeça, nossa, estou passando uma coisa muito ruim, estou sendo amaldiçoado. Não. Nós estamos passando por lutas e provações, mas ninguém vai tirar essa bênção. Às vezes o inimigo quer que a gente pense que a gente não... Eu perdi a bênção, eu perdi a salvação. Não existe isso, queridos. Ao menos que você faça uma escolha e comece a falar mal de Hashem, Hashem, não conte comigo, eu não quero mais essa salvação. Uma situação de rebeldia, uma outra história. Aí é diferente. Mas no momento que você está no caminho, está em lutas, está em provações, você está abençoado, você já foi abençoado. Às vezes a gente mistura os pensamentos e acaba achando que a gente não perdeu a bênção. Não existe isso. Então, isso é o mais claro que pode ser. Quero dizer, Hashem diz assim, não vá, não os amaldiçoe, eles são abençoados. Então, Hashem falou, está falando, está bem claro, não tenho que questionar. Em seguida, Balaão acorda de manhã, vai até os mensageiros de Balaque e diz a eles, presta atenção aqui, vão para casa, não vai funcionar, porque Hashem se recusou a me permitir ir com vocês. Essas palavras aqui Hashem não disse. Vão para casa, não vão funcionar, porque Hashem se recusou a permitir ir com vocês. Vamos ver o que diz aqui. Esse é um real resumo do que Hashem disse a Balaão? Não bem exatamente. É verdade que Hashem se conteve para me permitir que Balaão fosse? Como se ele dissesse assim, ó, papai não me deixou ir com você. É isso mesmo? Não é o que Hashem disse. Hashem disse assim, isso pode não funcionar. Se você for, você pode se dar mal. Então, foi essa a intenção de Hashem. Se você for por esse caminho, você pode se dar mal. O Eterno não vai me deixar ir com você. Suaviza a questão tanto, cria implicações de que talvez pudesse, que o Eterno pudesse ser persuadido. Mas não é isso. Aí ele já está... colocando palavras no meio das frases ali. É como se Deus estivesse se segurando, ou o Eterno usando uma maneira de eu segurar para ver se caía a ficha para ele. É o sentido da palavra me'en, em hebraico, né? Me'en. É o mesmo sentido quando a esposa de Potifar está tentando seduzir José, lá no período do Egito. A palavra vai amém. E José se conteve. Então há uma luta ali, Eterno dizendo, se você fizer isso, porque o Eterno, ele respeita a nossa escolha. Ele não é taxativo, ele está respeitando a escolha. Se você for por ali, você pode se dar mal. Então, a escolha é um momento de sabedoria ali, por isso que em alguns momentos nós temos que parar, antes de se fazer as coisas, vai lá, se prostra, pede uma direção bem clara do Eterno, faz uma oração, pede uma direção, Eterno, olha, eu sou fraco, não tenho sabedoria, preciso de Ti, o Senhor é minha luz, o Senhor é minha direção. Isso que nós temos que fazer, né? Então, José se conteve, é uma luta ali. O Eterno está lutando, ele está apenas segurando, ele está tentando abrir os olhos. Ele nos abre os olhos, mas ele não é taxativo, né? Então vamos lá.
Em seguida, os mensageiros voltam ao rei e dizem assim: Balaão se conteve de vir conosco. Agora, isso é real ou não? Parece real, Balaão não estava indo, porém, Balaão diz que está se segurando. Ele não disse isso, mas que o Eterno está o segurando. Agora ele é como se ele pensasse assim: peraí, o Eterno está impedindo que eu vá. Ele não está colocando para mim, para eu fazer essa escolha. É como se o Eterno me bloqueasse. Então ele não está sendo sincero, nem com ele, nem com Hashem. Então, esse tipo de trocadilhos aqui, de palavras, nos chamam a atenção. Quando há trocadilho de palavras, olha aqui, ó, tudo liga com Bereshit. O que aconteceu quando Ravá foi tentada pela serpente? O que aconteceu quando você lê o texto ali de Bereshit? O que a gente entende ali? Um trocadilho de palavras, né? Então, mas acaba prevalecendo a vontade do coração, prevaleceu a vontade, o desejo ali do coração de Ravá, principalmente quando a serpente disse assim para Ravá: sereis como Deus, sereis deuses, sereis como Deus, né? Não tem problema fazer isso, sereis como Deus. Então o que veio à tona? Algo que já estava lá no fundo do coração de Ravá. O que veio à tona? Vaidade, orgulho. Peraí, nossa, isso é algo muito interessante. Se você é humilde, peraí, eu tenho o meu Deus, eu não quero ser Deus, eu quero ser eu. Deixa o meu Deus, ele é o Deus, né? Se você tem o coração humilde. Agora, se você tem um coração cheio de vaidades e aquela prepotência, opa, isso é muito interessante. Imagine aqui eu ser como Deus, dominar o mundo, ter sabedoria, inteligência para fazer as coisas, tal. Claro que passou isso no coração de Ravá. E ela passou isso para Adão. Daí veio a queda. Por quê? Porque a inteligência da serpente, com o trocadilho de palavras ali, né? Então aqui também, um trocadilho de palavras. Parece um jogo de verdade, parece um jogo de verdade versus mentira, porque os mensageiros de Balaque deturparam o que Balaão disse, ou que eles mesmos decidiram deturpar. Vou repetir aqui, ó. Porque os mensageiros de Balaque deturparam o que Balaão disse, ou que eles mesmos decidiram deturpar. Acompanhe comigo. Não, os mensageiros não estavam deturpando nada, eles entenderam a verdade. É Balaão que está se segurando para não ir com eles. O pensamento, então aqui, peraí, Balaão está se segurando, né? O pensamento de Balaão não é só sobre o que Deus quer ou não quer, já com esse parar, esse segurar de Balaão, ele já está querendo mostrar que é um outro item no pensamento dele aí que vai vir à tona. Ele está querendo ludibriar, tipo assim, o Eterno fala uma coisa, ele faz outra. O Eterno fala de novo outra coisa, ele faz diferente. Ele quer fazer sempre do jeito dele. Mas no fundo, esse é uma espécie de uma pequena rebeldia assim para com a direção de Hashem, mostra o quê? No coração de Balaão. Que ele está assim retendo o que ele está para fazer, como se ele esperasse um prêmio, como se ele esperasse assim um pagamento. Se vocês me pagarem bem, eu vou lá e executo rapidinho, daí eu não vou ficar enrolando aqui. É mais ou menos isso que ele quis dizer.
A verdade é que não deram a Balaão o que ele realmente queria, o que estava lá no coração dele. Aí que está o drama. Balaque tenta novamente, só que veja bem como que ele tenta novamente. Dessa vez ele envia mensageiros mais astutos, mais honrados e mais com os bolsos cheios de grana e barras de ouro nas mãos. E maior, envia mensageiros mais honrados e maiores do que os de antes. Também Balaque entendeu, né? A intenção ali de Balaão. Balaque entendeu isso e foi esperto, né? Então, peraí, se ele está querendo uma graninha aí, vamos dar um jeito nisso. Balaque não tinha problema, né? Maiores do que os de antes, e ele diz assim: por favor, vá, eu o honrarei muito. E tudo que você me pedir eu farei, apenas por favor amaldiçoe esse povo para mim. Balaque diz assim, vamos voltar aqui. O que Balaque falou para ele? Eu honrarei muito, e tudo que você me pedir eu farei. Mas Balaque não disse para ele: por favor vá, eu te dou um caminhão, um baú, cheio de barra de ouro, cheio de pratas, cheio de moedas de ouro, cheio de euro, Não falou nada disso. Eu te honrarei muito, e tudo que você me pedir eu farei. Pronto. Mas isso ainda não era o suficiente. Ele queria algo bem específico. Olha que interessante. A resposta de Balaão. Veja como é que são as coisas, veja como é que é o coração, né, dos homens, né? A resposta de Balaão, Números 24, 13. Balaão é que fala isso. Podem confirmar lá, Números 24, 13. Se Balaque, porque Balaque não tinha dito. Balaque só disse: não, vai que eu te honrarei, o que você me pediu, te farei. Daí, certo, Balaão pensou assim: esse cara está tentando me enrolar. De repente eu faço, ele só me dá uma caixinha dessas de cofrinho, de pôr moeda, só me dá uma caixinha dessa e tudo bem. Ele queria deixar as coisas bem claras, né? Então, se Balaque me desse uma casa cheia de ouro e prata, eu não posso transgredir o que Hashem me pede, eu não posso transgredir de uma forma grande ou pequena. Ele que externou isso aí, foi Balaão que externou, não foi Balaque. Isso parece justo de Balaão, mas há duas coisas que chamam a atenção aqui. A primeira é que ele está exagerando. Uma casa, imagina uma casa, uma casa inteira cheia de ouro, ouro e prata. A primeira é que ele está exagerando sobre uma casa cheia de ouro e prata, não é? Mesmo que Balaque lhe desse uma casa cheia de ouro e prata, o que ele realmente quer aqui? Ele quer exatamente isso. Ele quer uma casa cheia de ouro e prata. Ele declarou: não me venha com esse papo de me honrar aí. Eu quero algo bem específico. Você tinha que dizer assim, Balaque, para mim: eu vou te honrar com uma casa cheia de ouro e prata. Brincadeira, né? Há um princípio rabínico que diz assim: e o lugar que você quer ir, porque o Eterno respeita as nossas escolhas, né? O lugar que você quer ir, o Eterno o levará lá. O Eterno quer que você escolha o caminho certo. Mas se você teima em pegar atalhos, você quer atalho, então pode ir então. Porque o Eterno respeita nosso livre-arbítrio. Então, se o Eterno chega num ponto e diz: ele teve 1773 vezes de fazer a escolha certa. Acho que eu já vi o suficiente.
já viu o suficiente de vezes que ele não quer a escolha, a melhor escolha. Ele quer ir por lá mesmo. Então eu vou facilitar agora para ele. Pode ir. Isso aconteceu com Saul. E o lugar que você quer ir, Deus o levará lá. Deus já disse não. De várias formas o Eterno disse não. Balaão volta para outra dose do mal. Então o que você faz? O que você faria é dizer não de novo? Sempre vai estar dizendo não, 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 não. E a pessoa fazendo o contrário desse não? Tudo tem um limite. A mensagem aqui. Então, cuidado quando a gente erra, segunda vez, terceira vez, quarta vez. Você tem que parar. Se você não para, então você quer ir por ali, então vai então. Então, você diria não de novo, só para Balaão voltar, errar? Vamos nos colocar agora, entre aspas, claro, né? Como se a gente fosse Deus, né? Aquela do filme lá. Se você quer ir, vá. Mas qual a sua jornada agora? Se você quer ir, vá. Qual a sua jornada agora? A sua jornada é: deixe de pensar em você. Vamos deixar de pensar em nós mesmos. Seja honesto o suficiente para ver o que... Sejamos honestos, né? Para ver o suficiente o que o Eterno quer de nós. Esse é um chamado, uma frase muito forte para a restauração, irmãos. Se a gente quer ser realmente restaurado, genuinamente restaurado, nós temos que deixar... Claro, a gente tenta, né? Nosso bem-estar, o nosso conforto, nossa alegria, né? Comer bem, etc. Mil detalhes. Mas se a gente ficar olhando só em nós, só para nós, aí está um problema. Então nós temos que ser honestos o suficiente para fazer um equilíbrio entre essa questão do nós, do eu, com se você está realmente na direção de Hashem ou não. E às vezes estar na direção de Hashem, você vai ter que sacrificar alguma coisa. E isso dói. Essas coisas não são faladas nas denominações. Porque para ter restauração, nós temos que fazer escolhas, queridos. Não tem outro caminho. Quando você vai abrir seus olhos, essa é a grande jornada da Akedah. Você abrirá seus olhos para a verdade? Se deparar com a verdade dói, irmãos. Se deparar com a verdade dói, é amargo. É amargo. A grandeza de Abraão não está apenas em sua disposição de agir sob o comando de Hashem, mas está em ver o comando de Hashem pelo que ele é. Então, uma grande virtude de Abraão era a obediência. Ele era obediente a Hashem. E por causa dessa obediência, com certeza ele era um homem de muita comunhão com Hashem. E por causa dessa comunhão, ele se tornou conhecido como o que de Hashem? Amigo. Será que nós realmente somos considerados amigos de Hashem? Então, essa aqui também é uma frase muito forte da restauração, né? Quando você, além de obedecer, nós estamos obedecendo o Eterno, porque nós não estamos obedecendo só por obedecer, mas nós estamos obedecendo porque nós reconhecemos a soberania dele. O que ele fizer, por pior que seja aos nossos olhos, aos nossos ouvidos, ele é perfeito. Ele não erra.
Nós erramos muito, mas uma coisa impactante para nós, isso eu não quero, tudo na minha vida, mas menos eu não quero passar por isso agora. Então, esse esforço, esse sacrifício de você entender que está passando aquilo naquele momento, e você sabendo que está acontecendo aquilo, porque o Eterno quer que você passe naquele momento por um crescimento, para você ser aprovado, isso é reconhecer a soberania dele. É muito difícil, mas vem uma grande vitória depois. Não minta para si mesmo. Aqui está o erro, né? O erro de Balaão. Não minta para si mesmo sobre o que você ouviu de Hashem. O maior erro de Balaão foi que ele mentiu para si mesmo. Tentou se enganar. É difícil, mas nós temos que ser honestos conosco mesmo, sempre sermos verdadeiros, né? Confessar nossos pecados, perdoar muito, e porque realmente não mentir para si mesmo sobre o que você ouviu de Hashem. O maior erro de Balaão foi que ele mentiu para si mesmo. E mentindo para si mesmo, você está dizendo não para a vontade de Hashem. Baruch Hashem, então, Baruch Hashem Kevod Malhuto Leolam Vaed. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Baruch Hashem. Baruch Hashem.